It's clear from that very powerful Fica claro a partir desse gráfico muito poderoso que devemos agir. A coisa mais importante que cada um de nós deve fazer é lembrar o básico. Primeiro, lave suas mãos regularmente e por 20 segundos. Não volte aos velhos hábitos. Segundo, use uma cobertura facial sobre sua boca e nariz se você estiver em um espaço fechado e em contato próximo com pessoas que você normalmente não encontra. Eu sei que usar uma cobertura facial parece estranho para algumas pessoas, mas as coberturas faciais dificultam a propagação do vírus. Portanto, por favor, use uma para proteger os outros. Em terceiro lugar, dê espaço. Sempre fique a 2 metros de distância de pessoas com quem você não vive, ou 1 metro com precauções extras, como ventilação extra. Quarto, se você tiver sintomas de Covid, faça um teste e se auto-isole. Estamos agora processando 1,2 milhões de testes por semana. Até hoje, realizamos 15,4 milhões de testes, isto é mais do que qualquer outro país da Europa e mais por cabeça do que países como a Alemanha e a Espanha. Estamos aumentando ainda mais a nossa capacidade. Você só pode ajudar reservando um teste se tiver febre, uma nova tosse contínua ou se tiver perdido o paladar ou olfato. Se não tiver esses sintomas e não tiver sido solicitado a reservar um teste, por favor, não faça. Portanto, essas são as bases: mãos, rosto, espaço, e faça um teste se você tiver sintomas de Covid. Desde que a pandemia começou, pedimos que você reduza seu contato social e limite suas interações com amigos e familiares. Sei que, com o passar do tempo, as regras se tornaram bastante complicadas e confusas. Falamos com os policiais sobre o que eles precisam para um regime de aplicação eficaz e, é claro, ouvimos o feedback de vocês, do público. Em resposta, estamos simplificando e fortalecendo as regras, tornando-as mais fáceis para você entender e para a polícia fazer cumprir. Devo salientar que, se quisermos vencer o vírus, todos devem, a todo momento, limitar o máximo o contato social e minimizar as interações com outras famílias. É mais seguro se encontrar ao ar livre e você deve manter distância de qualquer pessoa com quem não viva, mesmo que sejam amigos ou familiares. Assim, na Inglaterra, a partir de segunda-feira, estamos introduzindo a regra de 6. Você não deve se encontrar socialmente em grupos de mais de 6 e, se o fizer, estará infringindo a lei. Isto se aplicará em qualquer ambiente, dentro ou fora de casa, em residências ou pubs. A proibição está restabelecida por lei e será aplicada pela polícia. Qualquer pessoa que infringir as regras corre o risco de ser dispersa, multada e possivelmente presa. Esta medida única substitui tanto a proibição existente de reuniões de mais de 30 pessoas, quanto a atual orientação de permitir que 2 residências se reúnam dentro de casa. Agora, você só precisa se lembrar da regra de 6. Haverá algumas isenções limitadas. Por exemplo, se uma única casa ou bolha de apoio for maior que 6, eles podem se reunir. Locais seguros, como locais de culto, ginásios, restaurantes e locais de hospitalidade, ainda podem abrigar mais de 6 pessoas no total. Dentro desses locais, porém, não deve haver grupos individuais maiores do que 6. E os grupos não devem se misturar socialmente ou formar grupos maiores. A educação e o ambiente de trabalho não são afetados. Casamentos e funerais Covid seguros podem ir adiante até um limite de 30 pessoas e o esporte organizado ainda poderá prosseguir. Como já encontramos em ocasiões anteriores, esta regra de 6 trará casos difíceis, é claro. Por exemplo, 2 lares inteiros não poderão mais se encontrar se juntos excederem um limite de 6 pessoas. Sinto muito por isso e gostaria que não tivéssemos que dar este passo.
Mas, como seu primeiro-ministro, devo fazer o necessário para deter a propagação do vírus e salvar vidas. É claro que manteremos a regra das 6 pessoas sob constante revisão e só a manteremos em vigor enquanto for necessário. Eu também quero ver, e o público quer ver, uma aplicação mais forte das regras que já estão em vigor. Por isso, encarreguei o gabinete de aumentar a aplicação e gostaria de agradecer à polícia, como sempre, e a outras autoridades pelo trabalho que estão fazendo. No futuro, instalações e locais onde as pessoas se reúnam socialmente serão legalmente obrigadas a solicitar os detalhes de contato de um membro de cada partido, registrar e reter esses detalhes por 21 dias e fornecê-los ao NHS Test and Trace sem demora, quando necessário. Apoiaremos as autoridades locais a fazer um uso maior e mais rápido de seus poderes para fechar locais que estejam violando as regras. Multas serão aplicadas contra locais de hospitalidade que não garantam que suas instalações permaneçam seguras. Aumentaremos a capacidade de fiscalização das autoridades locais, introduzindo a COVID Security Marshals para ajudar a garantir o distanciamento social no centro da cidade e criando um registro de oficiais de saúde ambiental que as autoridades locais possam utilizar. Simplificaremos o formulário de localização de passageiros necessário para viajar ao Reino Unido e tomaremos medidas para garantir que estes sejam completados e verificados. A Força de Fronteira intensificará os esforços de fiscalização na fronteira para garantir que as chegadas estejam em conformidade com as regras. Também restringiremos o horário de abertura de instalações, inicialmente em algumas áreas locais. No momento atual, receio, devemos também rever os planos para pilotar audiências maiores em locais no final deste mês e rever nossa intenção de devolver audiências aos estádios e centros de conferências a partir de 1 de outubro. Isso não quer dizer que vamos cancelar totalmente o programa, mas que vamos revisá-lo e resumi-lo. Deixe-me ser claro, essas medidas não são um segundo confinamento nacional. O objetivo delas é evitar um segundo confinamento nacional. Ao manter o contato social e melhorar a fiscalização, podemos manter as escolas e empresas abertas, com o conhecimento de que elas são Covid Secure. Sempre disse que as escolas e faculdades só deveriam ser fechadas novamente como um último recurso. Como disse o diretor médico e consultor científico-chefe, os riscos a longo prazo para a vida das crianças de não ir à escola são significativos e muito maiores do que os riscos à saúde de voltar à escola. De fato, tem sido fantástico ver tantas crianças de volta à escola neste período e eu quero, mais uma vez, agradecer a todos os nossos professores e assegurar aos pais e alunos que as escolas estão seguras. Os estudos universitários também começarão em breve. A abertura das universidades é fundamental, mais uma vez, para as chances de vida dos estudantes e, mais uma vez, os riscos de saúde para os indivíduos são baixos. É claro que muitos estudantes universitários estão na faixa etária em que temos visto as taxas de infecção aumentar, como o Chris estava explicando. Minha mensagem aos estudantes é simples. Por favor, em nome de sua educação e da saúde de seus pais e avós, lave as mãos, cubra o rosto, crie espaço e não se reúna socialmente em grupos de mais de 6, agora e quando o período escolar começar. Hoje, o Departamento de Educação está publicando orientações atualizadas para universidades sobre como elas podem operar de forma segura, incluindo um pedido claro de não enviar estudantes para casa, no caso de um surto, a fim de evitar que a disseminação do vírus em todo o país.
Sou muito grato às universidades pela contínua cooperação e planejamento para o retorno dos estudantes. As medidas que estabeleci hoje nos ajudarão a controlar o vírus, mas não serão suficientes por si só para permitir um retorno mais significativo à normalidade. Patrick vai explicar em um momento em que estaremos em vacinas e tratamentos, mas ainda não estamos lá e não há garantias. Por isso, durante o verão, temos trabalhado em um plano alternativo que poderia permitir que a vida voltasse mais próxima da normalidade. E esse plano é baseado em testes em massa. Até agora, temos usado os testes principalmente para identificar pessoas que são positivas, para que possamos isolá-las da comunidade e proteger grupos de alto risco. E isso continua a ser a nossa prioridade. Estamos trabalhando duro para aumentar nossa capacidade de testes para 500 mil testes por dia até o final de outubro. Mas num futuro próximo, queremos começar a usar os testes para identificar pessoas que são negativas, que não têm coronavírus e que não são infecciosas, para que possamos permitir que se comportem de uma forma mais normal, sabendo que não podem infectar mais ninguém com o vírus. E esperamos que novos tipos de testes que sejam simples, rápidos e escaláveis se tornarão disponíveis. Eles usam a saliva e podem dar resultados em 90 ou até mesmo 20 minutos. É fundamental que seja possível implementar estes testes em uma escala muito maior do que qualquer outro país já conseguiu. Literalmente milhões de testes processados todos os dias. Esse nível de testes permitiria às pessoas levar vidas mais normais, sem a necessidade de distanciamento social. Teatros e locais esportivos poderiam testar todos os membros do público no dia e deixar entrar aqueles com um resultado negativo, todos aqueles que não estão infecciosos. Os locais de trabalho poderiam ser abertos a todos aqueles que testassem negativos naquela manhã e permitir que se comportassem de uma maneira que fosse normal antes da Covid. Aqueles que se isolam por terem um contato ou que ficam em quarentena após viajar ao exterior poderiam, após um período de tempo, ser testados e liberados. Esta é uma agenda ambiciosa, mas vamos pilotar esta abordagem em Salford a partir do próximo mês, com audiências em locais internos e externos. E depois esperamos ir para todo o país. Há uma série de desafios. Precisamos da tecnologia para trabalhar. Precisamos obter os materiais necessários para a fabricação de tantos testes. Precisamos colocar em funcionamento uma rede de distribuição e precisamos trabalhar através dos inúmeros desafios logísticos. E como digo, ainda não chegamos lá. E devo repetir que, ao administrar este período de alta demanda, é especialmente importante que, se os indivíduos não tiverem sintomas e não tiverem sido especificamente aconselhados a fazer um teste, eles não devem se apresentar para um teste, porque podem estar tirando um teste de alguém que realmente precisa. Nosso plano, esta foto da Lua que estou descrevendo, exigirá um esforço gigantesco e colaborativo do governo, empresas, profissionais da saúde pública, cientistas, especialistas em logísticas e muito, muito mais. O trabalho está em andamento e continuaremos em ritmo acelerado até chegarmos lá. Estamos esperançosos de que esta abordagem será difundida até a primavera e, se tudo der certo, poderá ser possível até mesmo para setores desafiadores, como os teatros, terem uma vida muito mais próxima do normal antes do Natal. Mas, como já disse antes, todo este progresso depende de avanços científicos contínuos. E, embora estejamos esperançosos, não posso garantir 100% de que esses avanços serão feitos.
É por isso que é tão importante que tomemos agora estas medidas duras. Acredito que continuaremos a derrubar este vírus e que o venceremos em pouco tempo. Portanto, vamos trabalhar juntos e seguir as regras. Reunir em grupos de não mais de 6 pessoas. Lavem as mãos, cubram o rosto e criem espaço. Agora vou passar para Patrick para expor as últimas novidades sobre vacinas e tratamentos e depois vamos às perguntas do público e da mídia.